Olá você, ligado aqui no Fabcast, o meu nome é Paulo Ricardo, estou aqui, e quem está ao meu lado é... Tudo bom? Peterson Fernandes, estamos iniciando aí mais um podcast aí. Hoje estamos aqui com Karina Marçal, doutora, professora e uma grande amiga. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Prazer, me chamo Karina Marçal, tenho 28 anos, sou advogada, empresária. Hoje dou aula também na FAB, Faculdade Bertioga, de Direito Previdenciário e Processo do Trabalho. Atuo, falar um pouquinho sobre mim, né? Atuo na Junta Fiscal do município de Bertioga, né? Também estou como presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de Bertioga e vice-presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Bertioga. Fiz pós-graduação em Direito Previdenciário na PUC e também sou pós-graduada em Direito do Trabalho. Currículo extenso. Bem extenso. Eu fico até nervoso. Vou fazer um podcast só para falar o currículo aqui. Não, mas aí a gente pode começar, já vamos direto para as perguntas, né? Sim. Karina, eu já queria tirar uma dúvida, já que é pessoal minha, tá? Qual que é a importância do planejamento previdenciário, tá? De uma pessoa, e como que isso pode impactar o valor final a ser recebido da Previdência? Bom, o planejamento previdenciário nada mais é que um estudo de toda a vida contributiva do Paulo, como por exemplo, ele começou ali a contribuir desde o seu primeiro vínculo até o momento da sua aposentadoria. Então, esse estudo é feito do primeiro ao último ou até no meio do caminho das contribuições previdenciárias. A gente precisa estudar todas as contribuições, ver qual é a melhor aposentadoria, qual o melhor benefício, quando solicitar, em qual valor eu vou conseguir chegar a essa aposentadoria. Às vezes, arrumar algum vínculo, algum errinho que tem lá, né, conferindo todos os dados que estão no CNIS do contribuinte. Então, caso tenha algum erro, isso vai impactar diretamente na tua aposentadoria de fato, né? Porque um período vai deixar de computar, porque consta algum erro. Às vezes uma atividade especial que você elaborou é computada de outra forma, então eu preciso ver se ela está ali comprovada. Se não estiver comprovada, eu preciso trazer documentos necessários para fazer essa comprovação e aí depois gerar para você todo o cálculo, o dia certo da tua aposentadoria, com qual valor você vai se aposentar, qual é a melhor regra. Então ele é um estudo de fato feito de toda a tua vida contributiva ali no INSS, é muito importante. Certo. Quais são os aspectos que são normalmente analisados por planejamento previdenciário? No planejamento previdenciário, primeiro a gente pede sempre a carteira de trabalho física, né, do contribuinte. Muita gente acredita que hoje não é mais necessário por ter a carteira de trabalho digital, porém não é uma verdade, né? Principalmente aquelas pessoas que começaram a contribuir lá atrás, 1960, 70, 57, nem todas as informações constam de fato no seu CNIS, né? Há situações que estão ali, que constam, mas 90% das situações, dos casos, não estão. Então, a gente precisa da carteira de trabalho física, aí eu vou fazer essa contagem com o CNIS para ver se bate. Eu vou precisar, se for uma atividade especial, vou precisar do teu PPP para trazer e arrumar. Então, são documentos que de fato são importantes. Às vezes, um vínculo na tua carteira de trabalho consta uma data fim, né? A data de admissão e a data da demissão. Só que a data da tua demissão tá apagadinha, não tá bem legível, o INSS não vai computar esse tempo. Então, eu preciso de outros documentos. Aí, quais documentos são esses? O FGTS, porque consta lá o período que a empresa contribuiu, a tua rescisão do trabalho, um olerite, né? Ou olerite do período. Então, as pessoas acreditam hoje em dia que o digital tá aí, eu vou excluir, vou jogar fora, vou queimar, são papéis antigos. Na verdade, não é. Há muitos casos que só comprova o tempo de fato com esses documentos. Então, é importante ter e guardar todos eles para fazer um melhor planejamento e ver se tem alguma coisa que precisa de fato ser corrigida ali antes de solicitar a tua aposentadoria. Certo. Falando um pouco agora sobre aposentadoria híbrida. Como que funciona essa aposentadoria híbrida que permite somar, né, o tempo de atividade urbana com o tempo de atividade rural para obtenção de benefícios? Tá.
A aposentadoria híbrida nada mais é do que aquele contribuinte que começou a sua atividade na roça, muito provavelmente ele começa a sua atividade na roça, trabalhando ali ainda quando criança, né? Normalmente os pais colocam para ajudar na colheita, que é mais fácil, os filhos são pequenos, o manuseio é melhor na colheita. Então, normalmente ela começa ali no início da vida, com seus 8, 10 anos de idade, já estão na roça ajudando seus pais. E depois, com esse tempo de roça, eu pego o tempo de roça, comprovo esse tempo, trago para o INSS, junto com o tempo de atividade urbana, um porteiro, falando aqui na nossa região, Sim, sim. um porteiro, um zelador, um auxiliar geral, eu junto esse tempo de atividade urbana e eu formo a aposentadoria híbrida. Então, que são esses dois, o cômputo desses dois tempos, na formação da aposentadoria. Então é Show. importante. E Vamos foi lá. uma das minhas principais áreas de atuação no início da advocacia. Porque na nossa cidade tem muita gente que veio da roça e não sabia que podia utilizar esse tempo. Desculpa, você é de onde? Eu só que nasci em Santos, mas moro em Bertioga há 20 anos. Há 20 anos. Só o que eu tenho de idade, só. O que eu tenho de idade, eu tenho que... Não, tudo bem. Ali, quando você estava dentro da faculdade ali, qual foi o momento que você falou assim, não, eu quero atuar nessa área aqui? Porque muita gente se pergunta, né? Eu mesmo faço advocacia também, né? Estou no 2º ano. E, para ser bem sincero, ainda não sei em qual área atuar. Eu acredito me encontrar dentro da própria faculdade, achar o caminho que eu vou seguir ali. Certo. Eu acredito muito no destino. Eu acho que isso é o destino que vai te levar. Você vai conhecer no momento certo a sua área. No meu caso, eu não conheci na faculdade, eu já tinha passado na prova da OAB e um colega trouxe um caso do pai dele, que o pai dele estava tentando se aposentar há mais de 7 anos e não conseguia se aposentar e falou assim, Karina, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa de fato, né, que ele fez, que ele movimentou, e quando eu vi não tinha nada. Eu peguei esse caso, cuidei ali, logo que passei na OAB, então as coisas movimentavam muito rápidas no administrativo do INSS. Em 6 dias eu tive a concessão. E quando eu tive a primeira concessão de aposentadoria, que eu contei para essa pessoa, o valor também foi muito legal, foi muito bom, tanto para mim quanto para o cliente. Mas quando eu contei, ele se emocionou. E eu me emocionei também. Eu falei, nossa, isso me tocou. Ali acendeu a chama. Acendeu. Eu falei, é esse cliente que eu quero, é esse cliente que eu consigo me ver ali, sabe? Então foi nesse momento que eu falei, vou me especializar em previdenciário, vou pensar no que a minha região precisa, que era de fato esse reconhecimento de atividade rural. Então eu vi a necessidade da minha região e comecei de imediato a me profissionalizar na área. É bastante interessante isso, né? Que muita gente fica perdido dentro da faculdade ali assim. E aí acontece que são muitas algo, informações, sim. né? Fora que o direito também ele abre diversas oportunidades, portas, né? Diversas oportunidades. Sim, tirando, você pode trabalhar para o setor privado, tendo, né, sua própria, eu ia falar clínica, ó, seu próprio escritório, mas você também pode ir para um juiz, um promotor, você pode, tem gente que faz a faculdade de direito para ter uma facilidade para passar no concurso público também. Então assim, o direito ele abre... É um leque, né? É um leque, ele abre... e a gente cansa de ouvir isso, né? Eu tenho certeza que você também, quando você conta para algum familiar, para algum conhecido que você tá fazendo direito, ele sempre a mesma frase, ai, que bom, porque abre muitas portas, é um leque. E, de fato, quando a gente entra na faculdade, a gente sempre já tem umas cartas marcadas. Já, não, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado. Eu pensava em ser delegada. Entendeu? E a gente vai vai passando o tempo, a gente vai tendo contato com outras pessoas que já estão na área, a gente vai tendo contato com as matérias, e a gente vai vendo. Eu, por exemplo, eu entrei na faculdade querendo fazer tributário. Eu queria, porque eu trabalhava numa contabilidade, eu queria fazer tributário. Hoje eu já penso em, putz, acho que eu vou fazer um comercial ali, vou fazer um comercial, de repente, um empresarial, alguma coisa relacionada à importação, exportação. Não está muito longe do tributário. Mas é uma área que eu nem sabia que tinha. Sim. Entendeu? Ajudar a trazer mercadoria pra cá. Você já tá no 7º semestre? Tô no 6º. 6º semestre. Sobrevivi. Estou aqui. Tá sobrevivendo. Eu pretendo chegar lá e eu vou chegar lá. Vai chegar. Deus quiser, claro. Falando nisso, que ano que você se formou, Karina? Desculpa. Me formei no ano de 2019 na FAB. Na FAB Na também, FAB aí, ó, mesmo. na faculdade Sou que a gente filha da FAB. É isso. Não, a FAB, ela tem a qualidade de estudo da FAB é algo que me surpreendeu muito. Inclusive, quando eu fui
pesquisar faculdades para fazer, que eu já queria fazer direito. Procurei e a FAB tava com uma, se não me engano, a melhor nota de direito Do no MEC MEC. daqui da Aham, Baixada. sim. Daqui da Baixada tava batendo nas grandes aqui. Eu falei, vou fazer aqui. Melhor coisa que tem. Sim. E é muito bom. E E eu acho que o importante da FAB, a melhor característica, além de várias outras, mas o que eu acho muito importante é a oportunidade do aluno ter o contato direto com o professor. Então, se o aluno tem uma dúvida, ele pode chamar o professor no WhatsApp, o professor vai responder ele, né? Pode chamar o professor no cantinho de uma faculdade, diferente de uma faculdade maior, que às vezes são 100 alunos, 80 alunos numa sala, você não vai ter toda essa ajuda, né? Ali. sim. E como que foi sua vida? A gente vai parar um pouco aqui, que a Tá, gente precisa tá. também saber Assunto. quem é Karina também. Mas como foi sua vida na faculdade? Tinha uma matéria que você não gostava muito? Sua matéria previdenciária era a sua favorita? Não era minha Não favorita. é. isso que eu Aí, ia ó. perguntar agora. Certeza que a que ela seguiu não era a que ela mais era a gostava. favorita. Não era. Um chute, penal. Eu gostava muito de penal. Olha lá. Temos um professor maravilhoso, Sim. né? O Alessandro. Então, eu tinha ali ele como base, gostava muito. Gostava muito de direito civil também, tive aula com a Lucimara. E gostei bastante, porém, me encontrei em outra área totalmente diferente Aí, ó. e segui. Não, e deve ser muito legal pra você, porque você foi de aluna É. pra agora você tá dividindo, assim, você tá no panteão junto com eles, né? Sim, Então você, sim. gente que você teve aula com ele, agora você é colega dele no trabalho. Sim, então deve ser incrível. É o a espelho. satisfação do próprio professor Sim, também, sim. né? Também de ver o aluno ali. Sim, Nossa, sim. não, com certeza. Mas a gente já acabou dissociando aqui, indo um pouco. Queria perguntar, em questão ali voltando pro previdenciário. Tá. Qual que é o erro mais comum que normalmente o contribuinte comete Tá. na hora da contribuição ou na hora de correr atrás dos seus direitos, ou enfim, toda essa área? Qual o erro mais comum, qual que é o pior erro que a pessoa pode cometer? Bom, vou começar pelo MEI, né? Uhum. O MEI é um microempregador individual, ele precisa contribuir o DAS, ele tem um recolhimento dele mensal, e para ser computado como tempo de carência no INSS, ele precisa contribuir até o dia 20 de cada mês. Só que essa informação nem todos têm. Então, quando o MEI começa a contribuir em atraso, esse período que ele acredita que está contando a fins de aposentadoria ou a fins de um benefício previdenciário, não está contando. Então, o que ele está fazendo com o dinheiro? Ele está literalmente jogando fora. E caso ele não contribua, mesmo que esteja pagando em atraso, vira até uma dívida ativa, né? Esse recolhimento. Então, assim, um dos principais e piores erros é a pessoa que emite normalmente a sua guia sozinha de recolhimento, não sabe a data certa que deve recolher, recolhe em atraso, não é computado para fins de aposentadoria e nem para fins de benefício, porque não vai contar como carência, né? Jogando literalmente seu dinheiro fora. Outro erro é a pessoa não fazer um planejamento previdenciário para computar todos os vínculos, porque, como eu disse, vínculos antigos normalmente não consta ali no CNIS, que é no Cadastro Nacional de Informações ali do contribuinte, então todos os dados. Aqueles vínculos que ficaram e não foram computados vai refletir diretamente no valor de aposentadoria. Então, aquela pessoa que vai sozinho fazer a sua aposentadoria sem fazer um cálculo antes de quanto de fato é devido pelo INSS, normalmente não tem mais o que fazer, né? Antes a gente tinha a revisão da aposentadoria, saía, hoje não é mais assim. Então, é necessário, de fato, um estudo para ver a melhor data, ver o melhor valor que você tem que contribuir, ver um indicador correto de contribuição. Não adianta contribuir errado, né? Na faculdade vocês vão ver, quem paga errado paga 2 vezes e paga 2 vezes mesmo. Não vai computar, não vai valer, como carência. Aí você vai descobrir quando você mais precisa de dinheiro, no momento de uma fragilidade, ali um acidente que aconteceu, no momento de uma doença, ou até mesmo no momento da tua aposentadoria. Sim. E eu já tive casos que eu tive que descartar mais de 5 anos de contribuições. Então, você imagina o valor que é 5 anos. Tem gente que contribui por um salário, mas tem gente que contribui por 2, por 3, por 4. Então, reflete diretamente no valor de recebimento da pessoa. E tem o valor mais pragmático, né? Que é tipo, você perdeu 5 anos de contribuição, então não vai dar pra
ajudar, aquela parte mais mecânica, Sim. mas também a parte mais emocional, sentimental. Foram 5 anos da sua vida que você errado, não vai... é. São 5 anos de você ali achando que estava contribuindo, pensando, às vezes a pessoa, sim. não, isso daqui vai me ajudar futuramente. Achando que foi um investimento, né? E acaba não sendo. É. Pode fazer a próxima aí, Pet. Bom, falando um pouco sobre a tecnologia ali, assim, da parte do INSS, eles vêm disponibilizando cada vez mais dispositivos, mais aplicativos, para te dar a forma de colocar esses documentos para deixar tudo totalmente online, né? Tá. Na sua visão, a população está preparada para esse tipo de tecnologia ou você acha que a tecnologia de certa forma atrapalha? Tá. Bom, primeiro eu vou pontuar como advogada, né? Se nós advogados temos dificuldades em mexer nessas plataformas, você imagina uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não fez uma faculdade, ou um trabalhador que está ali, ele só está contribuindo, ele só quer, às vezes, ter o acesso ao seu informe de rendimento, né? Para conseguir fazer o teu imposto de renda. Sim. É muito difícil, não é fácil. Hoje, eu tenho a facilidade ali de pegar um CNIS, que é todo histórico de contribuições do meu cliente, pela internet? Tenho. Eu consigo agendar uma perícia online? Consigo. Eu consigo pedir o acerto de CNIS, que às vezes tem algum erro que consta, que vai refletir diretamente na aposentadoria do meu cliente online? Consigo. Porém, olhando pelo outro lado do meu trabalho, normalmente um pedido de aposentadoria, às vezes que não consta um período, ou que às vezes eu quero que analise uma atividade especial que tem, eu preciso induzir ao robô para que ele consiga mandar para o analista o meu pedido. Isso já entendendo a dinâmica do INSS. Mas você acha que um contribuinte vai saber fazer isso? Não. Não vai Falando de saber. previdenciário, ainda se fala de boa parte das pessoas que aproveitam esse benefício são pessoas de idade, São né? de idade, Então, E eu tive um caso que eu precisei ir até Santos, né? Acompanhei um cliente meu numa perícia e era um caso bem sério mesmo, que precisei acompanhar. Quando eu cheguei lá, estávamos na época do informe de rendimentos, que os aposentados precisam tirar para levar para o seu contador para fazer todo o teu imposto de renda. E tinha um senhorzinho de 85 anos na porta do INSS, próximo aqui da nossa região, e ele queria só um informe de rendimentos. E aí falavam, mas era um senhorzinho, muito senhorzinho mesmo. E o guarda falava assim, moço, senhor, aqui não faz mais isso, o senhor tem que ligar no 135, você liga no 135, solicita, né, a sua senha, faz sua senha, gera o seu cadastro e pede de forma online. Ele, mas eu não tenho ninguém, eu não sei fazer isso. Como eu vou fazer isso? Eu só quero ser atendido. E ele pediu. Não atenderam esse senhor. Eu não posso, de forma ali captar, porque a OAB entende que é uma certa captação, então eu não posso intervir naquele momento, mas eu não tive essa frieza e precisei chamar ele, não foi de forma de captação, mas chamei ele e falei, olha, o senhor liga aqui no 135, anota, pede para sua sobrinha fazer, sua neta, alguém, anota aqui no papelzinho, anotei todo passo a passo, liga no 135, lá você vai pedir para agendar um dia, para você vir gerar uma senha, você gera a sua senha, pega o teu papelzinho de informe de imposto de renda, e aí sim o senhor vai gerar esse imposto de renda. Então, é muito difícil para a nossa população, eles não estão preparados. A estimativa aí de vida cresceu bastante, então a gente vê que vamos continuar tendo vários senhorzinhos precisando de ajuda, porque eles não vão saber fazer. E eu acho que vai muito do servidor também ter a empatia de querer ajudar essas pessoas, porque eles precisam de ajuda, eles não sabem fazer. então, e a tecnologia, ela sempre vem para ajudar, só que a gente tem que sempre lembrar que, infelizmente, tem pessoas que ficam meio para trás. Temos deficientes, auditivos, visuais, né? Pessoas de idade. Então, eles precisam de ajuda. Sim. Não entender que, tem um sistema, você utiliza do sistema e faça bom proveito. Não é assim, né? E até eu já vi até tentativas já de fazer curso no YouTube, então o próprio governo fazer vídeos mostrando como é que faz. Tem bastante coisa. Mas até para acessar esse vídeo, a pessoa não sabe como acessa o vídeo. Não então, Coloca no YouTube. Não sabe, complicado. precisa ter acesso à internet. Então, é uma série de quesitos, né? Não é tão simples. Sim. E hoje a Previdência, assim, os métodos para se adquirir
o benefício e até para contribuir mudou muito a partir dos anos, eu imagino. Muda. É constante a mudança. E a gente precisa se atentar às regras, né? Por isso que é importante, mais uma vez, o planejamento, porque a pessoa vai saber a melhor regra, em qual lei ela vai se encaixar, qual valor ela vai ganhar de acordo com o período que ela tem de contribuição, de acordo com a idade, de acordo com o seu sexo, se é feminino, se é masculino. Então, tudo isso influencia diretamente. Qual que é a idade Essa é a pergunta, né? Não, pergunta aí. Qual que é a idade mínima hoje no Brasil para pedir benefício, Tá. se aposentar? Olha, uma regra mais básica, mulher 62 anos, homem 65. E se a gente falar do LOAS, que é o benefício assistencial, né, que são pessoas que não contribuíram, é 65 anos de idade. Então, a pessoa tem que contribuir essa faixa etária, precisa chegar nessa faixa etária para solicitar o A gente benefício. devia ter começado pelo básico, né? Como que funciona o previdenciário? A gente já começou pelos assuntos já Eu tava vendo já para conseguir me aposentar. Não, ixi, A gente- vão trabalhar bastante. Na verdade, vamos dar um reboot, porque é até bom que isso dá um bom corte depois. Tá. Como que funciona o sistema previdenciário, né? Muita gente, não, eu pago e pego. Não. E tem Como é que pessoas que funciona? acreditam que é só solicitar, né? A previdência, ela funciona, eu sempre falo que é como se fosse um seguro. Como eu consigo o meu seguro? Pagando. Então, eu vou pagar direitinho, vai chegar uma hora que eu vou receber seguro, eu vou receber uma carta de crédito, né? Se for nesse sentido. Então, o INSS é da mesma forma. Você precisa contribuir certinho, todo mês, cumprindo. E aí sim, no momento da sua necessidade, você vai e solicita ou um benefício, ou chegando à idade correta, uma aposentadoria. E temos vários tipos de aposentadorias. Temos, também falando não só no INSS, mas aqui a gente está tratando nesse momento sobre o regime geral da Previdência Social, mas também temos regime próprio da Previdência Social, que são os servidores públicos, né? Então, da mesma forma, eles contribuem, chega no momento, eles solicitam. E como nós falamos do reconhecimento da atividade rural, né, como uma atividade especial, também temos as outras atividades especiais. Um motorista de ônibus, falando de servidor público, um médico, ele reconhece a sua atividade especial, né, mediante documentações necessárias, que é o PPP, LTCAT, o motorista de ônibus a mesma coisa. Então, o médico, a gente pega o PPP dele, vê se está tudo certinho, se está tudo batendo, comprovando a sua atividade especial, converte esse período de atividade especial e aposenta ele, né? Com o tempo de atividade especial. Então, o regime tem o regime geral, o regime próprio e a aposentadoria também complementar. Essa soma, no caso, você sai ali dos 62, 63 anos de idade ali, para poder aposentar um pouco mais cedo. Tem a possibilidade de aposentar antes, que é a regra de transição. Aí a gente consegue aposentar a mulher com 57, 56 anos. Por isso que o planejamento é importante. Se não existe só essa regra de 62 anos e só essa regra para o homem de 65 anos de idade. Muita gente acredita e contribuiu por muito tempo já, né? Lá em 2019 tinha que ter contribuído, o homem pelo menos em 2019 ter 33 anos de contribuição. Tem gente que tem 40 anos de contribuição, são lá em 2019. Só que na cabeça deles, estão pensando, não tenho 65 anos de idade. 65 anos de idade é uma regra. Existem várias outras regras, entendeu? E cada caso é um caso, cada cliente vai ter uma idade, cada cliente vai ter um tempo de contribuição. E aí vai precisar fazer um cálculo previdenciário para saber de fato em qual melhor regra, qual encaixar esse cliente. Então, assim, eu consigo ir por tempo de contribuição também. Antes do 65, eu já consigo aposentar. Você não, mas Eu não. quem contribuiu antes, sim, os mais de idade consegue. É uma boa. Eu consigo contribuir tudo amanhã? Não assim? pode, não. Vai. Então, antes, as pessoas tinham essa ideia de quando, estou próximo da minha aposentadoria, vou começar a fazer um pagamento, o pagamento mensal no valor do teto, porque aí eu me aposento com o teto. Hoje em dia não dá mais assim. Então, hoje em dia você tem que contribuir certinho, mês a mês, para gerar tempo de contribuição e carência. Senão você joga o seu dinheiro fora. Se você contribuir em excesso, passando do teto, é a mesma coisa. Se você contribuir tudo em um montante de uma única vez, é a mesma coisa. O INSS, ele vai gerar guia. Você ficou um período lá sem contribuir e você quer fazer
fazer esse pagamento desse volume que você ficou sem contribuir, o INSS vai te gerar uma guia de 30, 40, 50, 60 mil, 70. Só que nem sempre esse tempo vai ser utilizado para fins de aposentadoria. Então, mais uma vez, se não tiver o cálculo e um estudo, você pode jogar esse dinheiro fora. Entendeu? Então, só para quem às vezes não tá inteirado 100%, não vou mentir, eu estou um pouquinho perdido numa questão. O que acontece? O INSS não é necessariamente eu que vou lá e calculo ou peço para alguém calcular. Quando você entra dentro de uma empresa, ela já coloca esse desconto do INSS na sua folha. Exato, é obrigatório. Como eu saberei ou posso tentar acompanhar me informar isso de uma forma, não, está sendo feito da maneira correta. Tá. Ah, não está sendo feito da maneira correta. Como é que eu consigo achar ali esse... Todas as informações de contribuição, ela fica no site do Meu INSS, com a senha do Gov, que é a mesma senha da carteira de trabalho digital. Você tem acesso ao seu portal do INSS. No portal, você consegue emitir o seu CNIS lá, que é todo o histórico de contribuição. Então, você vai ver, da mesma forma que existe do FGTS, existe do seu INSS. Então, você vai acompanhar, olha, mês tal eu recebi tanto de salário e foi descontado tanto. Quanto maior o seu salário for subindo, maior a sua contribuição. Isso vai refletir diretamente num benefício assistencial, num benefício de incapacidade permanente ou provisória, numa aposentadoria. É esse valor que é calculado. Normalmente, o nosso salário vai subindo, né? Se eu continuo na mesma empresa, ele vai subindo. A estimativa hoje, dependendo da área, é que chegue ao teto do INSS. Então, chegou no teto do INSS, vai contribuir com base no teto. E se o seu salário for, durante um período cheio, sobre o teto do INSS, muito provavelmente você vai se aposentar pelo teto do INSS, que está mais de R$8.000. Então, por isso é importante ter um vínculo empregatício, que muita gente não tem, ou que não tem hoje, né? Os jovens já não querem mais ter vínculo, ou que você contribua para o INSS, pelo menos que comece ali no salário mínimo, mas que nunca deixe de contribuir. Porque é necessário, se acontecer qualquer coisa, você precisa disso. E amanhã, que está logo ali, né? Quando a gente pensa que não está logo ali a nossa aposentadoria, você vai sentir falta de não ter contribuído. Então, é isso. Todo o acesso fica no site do INSS. Acesso é fácil, não é difícil, né? Os mais jovens, com certeza, não vai ter dificuldade. Você consegue acompanhar. E aqueles que não têm vínculo, é importante começar a contribuir, porque a gente não sabe, pode sofrer um acidente, pode precisar fazer uma cirurgia. Então, contribuiu 12 meses bonitinho, houve uma necessidade, você pode solicitar o seu benefício. E aí, sendo concedido, você desfruta dele no período que o médico determinar. Show. Até perguntando, qual a importância do advogado nesse processo? A gente sabe que a gente precisa do advogado para consultoria jurídica, mas qual que é a importância da pessoa que está atrás ou de um benefício, ou da própria aposentadoria, ou de repente um auxílio porque, sei lá, ela se machucou, ou alguma coisa assim no trabalho. Qual que é a importância e o papel do advogado nesse momento? Tá, o papel do advogado, primeiramente, comecei com um cliente que não tem nenhum processo judicial contra o INSS, não tem nada, mas ele pensa em se aposentar. O papel do advogado ali é primeiro fazer o estudo das contribuições, olhar a melhor regra e aí, se for necessário, solicitar aposentadoria. Vamos supor, em um caso de cliente que tem a chance de aposentadoria híbrida. O que eu vou precisar? Estudar os documentos que esse cliente tem de rural, né, que são certidão de casamento dos pais, que lá vai constar a profissão do pai, da mãe em lavoura, a certidão de casamento dele e da esposa, caso tenha, seu histórico escolar. Então, esse montante de documento necessário para comprovar o tempo de atividade rural é o advogado que vai fazer a análise. Então, o advogado vai analisar essa documentação. Olha, a documentação fechou, tá certinha, vou pedir o reconhecimento dessa atividade rural, porque o reconhecimento não é imediato. Eu falo que eu trabalhei na roça, eu vou receber esse tempo de contribuição? Não. Muito burocrático. É burocrático, eu preciso comprovar. E muito dificilmente uma pessoa sozinha, sem a ajuda do advogado especialista na área, vai conseguir. Porque ele vai precisar dessa documentação, às vezes vai precisar ligar, solicitar, notificar a outra cidade, a região que o teu cliente estava. E aí juntei esse documento, o que eu vou fazer? Vou fazer uma peça,
que é o papel do advogado. O advogado vai redigir tudo que precisa comprovar, mostrar pro servidor, olha, esse tempo aqui na roça ele plantava tais produtos, era abóbora, era cenoura. Então ele vai descrever tudo direitinho, vai colocar os familiares que estavam, vai pegar documento da terra, o ITR, para comprovar, o INCRA dos pais. Então tudo documentado. Mandei para o INSS. O INSS entendeu que eu não tenho prova suficiente, não reconheceu a minha atividade especial, que é o que acontece normalmente. Há casos que eu consigo o reconhecimento no administrativo, mas há casos que não consigo o reconhecimento, porque às vezes é um servidor com um robozinho, que já indefere de imediato, às vezes é um servidor que não viu, passou alguma coisa, né? Então, existem as declarações que a gente também tem que preencher. O INSS não reconheceu no administrativo, que é um momento que o cliente pode fazer sozinho, caso ele queira, mas não reconheceu aonde eu vou me socorrer? No judiciário. Então, eu levo para o juiz, demonstro da mesma forma, é uma peça, vou demonstrar para o juiz, juntando todos os documentos que aquele meu cliente tinha de fato direito ao reconhecimento da atividade rural, e aí o juiz vai analisar, vai nomear audiência, vai pedir que eu traga testemunha. Então, tudo isso é feito ali na justiça. O juiz vai decidir se ele reconhece ou não a atividade rural, se foi de fato claro, se a gente conseguiu transparecer, se a testemunha trouxe informações necessárias e fazer esse reconhecimento. Entendeu? Então, é necessário o papel do advogado. Vai precisar de um advogado para fazer todo esse processo, não? Faz E sentido. vamos supor que se for um médico, da mesma forma, a gente precisa da emissão de CTC. Um médico, ele é corrido, ele não vai ficar de olho Sim. na aposentadoria, ele não vai ver a melhor regra que encaixa ele não vai saber toda a documentação necessária. Então, o advogado tem esse papel como facilitador, ele vai facilitar os meios e tornar muito mais ágil ali todo o processo, reconhecendo sua atividade especial e vendo se o seu PPP tem algum erro, se a prefeitura deixou de constar alguma coisa, que é o que acontece. Tá. Então, é necessário. Você quer fazer uma pergunta? Bom, como é que funciona aquela, acho que é a aposentadoria por morte que fala? Tá. A questão, acho que do dependente, ou... Tá. A aposentadoria por morte, da mesma forma, a pessoa que faleceu, o falecido, ele precisava ter contribuído, né, para o INSS, ou se ele ainda não era aposentado e deixou um filho dependente, uma esposa dependente, ele precisa ter contribuído mensalmente, direitinho, para a gente conseguir solicitar a aposentadoria por morte. Eu vejo a aposentadoria por morte um processo mais fácil, né, no administrativo, se a esposa era casada de fato, tem a certidão de casamento, consegue comprovar sua dependência. A criança, quando é menor de idade, a gente junta o documento, certidão de nascimento, RG, tudo direitinho, e aí sim consegue comprovar esse vínculo ali entre pai e esposa e garante a pensão por morte. Mas não chega caso no escritório que a pessoa nunca contribuiu. Olha, eu tenho um direito de pensão, meu marido morreu. Tá, voltando no assunto do seguro, ele contribuiu? Tem Né? que ser uma conversa mais fria. Ele contribuiu, ele tinha registro, não tinha... ele tinha MEI, tá, mas ele pagou certinho o MEI dele? Vamos ver, ficou... Os últimos 3 anos ele não pagou, doutora. Pois é, era esses anos que ele precisava ter contribuído. Então, por conta disso que é muito importante. Ainda mais quem tem filhos jovens aí, a gente não sabe o dia de amanhã. É importante a contribuição, mesmo que seja mínima, tem que contribuir. Sim, e eu nem vou falar, nem vou perguntar. Normalmente, quando a gente fala de advogado e áreas da advocacia, uma das perguntas que sempre tem é tipo, paga bem, não paga bem. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu acho que, principalmente o previdenciário, deve pagar bem, lógico, porque é direito, mas eu acho que é muito mais uma questão de propósito também. A gente sempre tem que pensar no propósito, eu acho que é muito né? humanismo, né? Você Sim. lida muito com a fragilidade que é a questão financeira do outro. Mas eu nem vou entrar nesse quesito, mas era uma pergunta uma dúvida que eu tenho que existe alguma diferença na remuneração do advogado previdenciário? Tipo assim, ele recebe o que está na tabela da OAB lá, um valor fixo, ou ele pode receber uma parte da previdência durante um tempo, ele recebe as primeiras 2 parcelas, não sei. O contrato de honorário, o que a OAB traz pra gente? Eu não posso cobrar valores aviltantes do que a tabela estabelece, só valores abaixo do que a tabela estabelece. Porém, eu não posso cobrar, eu tendo o censo, né,
crítico, eu não posso cobrar também tanto além. Eu não posso pegar um benefício do meu cliente, pegar o salário dele por 2 anos, sabe? Por 1 ano e meio. Isso não é ser ético. Aí já é totalmente diferente. Mas o advogado, ele tem a livre... ele pode escolher livremente o valor do seu honorário, né? Desde que não seja baixo. E eu também acredito que nem... Desde que não seja... que falte ali com a ética, né? Sim. O desrespeito, porque o cliente, normalmente, ele é leigo no assunto. Então, você tem que deixar claro o que vai fazer, como que vai proceder ali o processo. O INSS, a gente age um pouco diferente dos outros casos, porque a gente tem a possibilidade de cobrar os benefícios iniciais e a porcentagem do êxito, né? Então, o êxito ali ficou um retroativo, né? O que é o retroativo? Solicitei a aposentadoria do meu cliente em janeiro, essa aposentadoria só foi concedida em dezembro, existe um acumulado, um retroativo. O advogado, ele recebe o retroativo, caso ele tenha colocado no contrato, o valor desse retroativo. Então, essa é a diferença. Nem posso falar que é diferença, porque no processo também tem. Se for um processo trabalhista, também recebe a porcentagem de 30%, ou um cível 20%. Mas é um pouco diferente a questão dos honorários, sim. Porque você pode receber os primeiros benefícios ali do cliente, mais a porcentagem final. Vai, faz aí você, que você tá se coçando pra perguntar. É nada. Vai. Vamos lá. Eu queria saber a questão de que forma que a Previdência ela ajuda uma pessoa com deficiência. E se tem alguma diferença entre uma pessoa que já nasce com aquela certa deficiência ou aquela pessoa que por algum acidente, alguma coisa, adquire aquela deficiência. A pessoa que já nasce, ela precisa contribuir para ser computado como pessoa com deficiência. Então, vai ter a computação de aposentadoria, vai ser diferente, vai ser uma porcentagem menor. E a pessoa que ficou deficiente, eu posso até relatar um caso de um cliente meu, ele tinha diabetes, ele tem diabetes, né? E no decorrer do tempo, ele precisou amputar os dedos dos pés dele. Então, gerou a possibilidade de aposentadoria por incapacidade permanente. Eu consegui demonstrar para o perito, e foi uma perícia online, facilitou Online, a vida dele. Okay. Então, há casos que facilita mesmo. Esse meu cliente, ele estava internado, né? Eu marquei a perícia, só que antes da data da perícia, eu juntei todos os documentos dele necessários, juntei foto do pé dele, antes, durante e depois. Nessa hora, eu acredito que tem que ser bem incisivo, né? Tem que mostrar para o perito ver, de fato, a situação. Ele era varredor de rua, então, a pessoa que amputou os dedos dos pés, a planagem não vai ser a mesma, faz diferença, né? A dor, quem tem diabetes sabe que é constante ali, do corte, a cicatrização é lenta. Então, eu precisei, você precisa demonstrar pro perito que esse meu cliente não tinha mais condições de estar naquela empresa nas mesmas funções, e mesmo internado ainda, eu consegui a aposentadoria dele permanente. Então, se ele não tivesse se aposentado, ele poderia virar deficiente, ele contribuir, né, e demonstrar no meio do caminho. Mas no caso dele, eu consegui comprovar a sua necessidade de aposentadoria em razão dos cortes. Certo. Da amputação. De certa forma, aposentar por uma invalidez, ou tem algum meio... O fato de estar se aposentando por invalidez acaba diminuindo a questão do que ele vai receber de benefício ou não? Depende do cálculo, depende muito. Tem casos que diminui, tem casos que não. Porque tem casos que eu vou aposentar uma pessoa muito jovem, que pagava ali sobre o teto há pouco tempo. Então, não vou conseguir fazer com que ela receba sobre o teto já de imediato, entendeu? Já a pessoa que contribui há muito tempo, não vai ter diferença. Se foi o mesmo valor, não vai abaixar o salário dela, entendeu? Então, depende muito. Então, e é legal porque advogado sempre tem história, né? Advogado a gente sempre vai... Sempre a gente vai entrar numa... Na maioria das vezes, algum problema de família. Sim, Advogado... Eu falo a gente como se eu já tivesse a OAB, né? Mas advogado sempre fica por dentro de umas fofocas muito boas. E imagino que o previdenciário também seja muito assim... Não fofoca em si, mas assim, absurdos ou casos assim que você pensa... Putz, eu não sabia que quando eu fosse entrar no direito previdenciário, eu ia ouvir essa história. Né? Eu sempre falo que eu não sabia que eu ia lidar muito com a família, né? Desde nova eu sempre gostei muito de gente idosa, sempre tive muita paciência.
E eu falo que Deus já me mostrava e eu não sabia. Então alguém me mostrava isso. Olha, você vai lidar com o idoso. Porque você precisa ter uma paciência diferente. A família, é todo um envolvimento. Aí você descobre. Aí é cliente que se aposenta, doutora. Mas você não fala pro meu filho o valor da minha aposentadoria? Olha, é segredo nosso. Então, você acaba sendo um confidente até do teu cliente. E muitas vezes você sabe mais coisa do que o próprio filho, do que a própria nora, do que a própria esposa. Porque esse cliente não quer contar ali. E eu sempre falo que agir com a honestidade é a melhor coisa que tem, né? Eu tenho um cliente, voltando no assunto de histórias, Sim, sim. um cliente maravilhoso, fiz a aposentadoria dele no Pode ano... contar quantas histórias você tiver aí, no que é ano legal de ouvir. passado, no ano passado. E quando a gente aposenta a pessoa, dá direito ao saque do FGTS, com o valor da com a carta de concessão. Então, eu vou até a caixa, consigo fazer esse saque do FGTS. Esse meu cliente era muito leigo. Ele trabalha ainda num condomínio que bem conhecido na nossa cidade. Então, ele trabalhou lá por mais de 35 anos, valor bem alto de salário. E ele não sabia que existia FGTS, não sabia para que servia o FGTS. Quando eu aposentei ele, pelo teto do INSS, eu falei assim, olha, vem cá. Eu puxei aqui na caixa e o senhor tem esse valor de FGTS, te dá direito a sacar o FGTS caso o senhor queira, já que o senhor está aposentado. Aí o senhor decide o que você vai fazer com esse FGTS. Se o senhor vai guardar numa poupança, se o senhor vai aplicar. Mas eu, como advogada desse meu cliente, eu aconselho. Olha, deixa nesse banco, deixa lá quietinho, já que eles não sabem mexer com investimentos. Então, eu sempre falo, olha, deixa lá, põe na tua poupança, guarda, e se você tiver alguém queira de fato investir, o senhor vê. Quando eu levantei para esse cliente, que ele tinha na época 270 mil reais de FGTS, ele falou assim, não, Karina, mas esse dinheiro não é meu. Eu falei, é do senhor sim, é de todo esse tempo que o senhor trabalhou. Doutora, esse dinheiro não me pertence, mais de 35 anos. Nossa. Esse dinheiro não me pertence, doutora. Eu não, porque é um prêmio que a empresa me deu, ele falou, usou a palavra prêmio. Eu falei, não, é uma obrigação que todas as empresas têm de fazer o depósito do FGTS. Então, esse dinheiro está lá e o banco te dá essas opções de você deixar o seu dinheiro guardado. Você consegue tirar do FGTS e aplicar na sua poupança, caso o senhor queira. Ele me agradeceu tanto. Aí ele falou, doutora, e quanto que eu te devo do meu FGTS? Já que a senhora descobriu. Eu falei, não. O meu papel é da sua aposentadoria. Você me deve da sua aposentadoria. Do FGTS é o direito do senhor. Estava lá. É um direito seu que você poderia ter comprado mais uma casa. Ah, mas eu não quero comprar casa nenhuma. Deixa lá então, ou usa, viaja, usa na sua aposentadoria. E o dinheirinho dele estava lá. Então, eu acredito que lidar com o cliente é importante, lidar com a fragilidade, saber conduzir tudo é importante. E, primeiramente, a honestidade, né? A gente precisa ser honesto, não se aproveitar de momentos como esse, de fragilidade, e tirar proveito da situação do outro. Pô, mas 270 reais. 170 mil reais. Rapaz, eu comprava 2 Kawasaki pra mim. Pegava 2 Kawasaki. Saía. 5 anos pra duas Não, mas Pô, mas 35 anos de contribuição, 270 mil reais, e ele poder pegar tudo isso na íntegra ainda, pode ver que às vezes a pessoa, nessa idade, você vê, é algo tão sentimental que eu imagino que nesse caso, se ele fosse comprar algo, não seria nem pra ele. Uhum. Seria provavelmente algo, não, vou dar entrada numa casa para os meus filhos terem não, uma ele, casa. no caso dele, ele preferiu deixar guardado e fazer lá no banco. Tem como você nomear, cada um vai receber uma porcentagem, porque era um dinheiro que ele não contava. Era o dinheiro que ele não precisava ali, entendeu? Então, e hoje ele continuou trabalhando. E um ponto legal pra gente falar é que todos os meus clientes chegam e falam assim, doutora, faz a minha aposentadoria que eu não aguento mais. Eu quero sair do trabalho, eu quero me aposentar, eu quero me ver livre. Daquilo eu não quero mais. Aí eu faço e sempre falo, olha, todo mundo fala isso, viu? Mas dificilmente se aposentam de fato. Dificilmente. Nossa. Então, eu faço aposentadoria, se aposentam, mas eles não largam o trabalho. Continuam trabalhando, porque é bom, hoje em dia, a idade, a faixa etária, a galera tá vivendo muito mais, então eles precisam se movimentar, precisam ali gastar essa energia.
Mas todo mundo fala, vou me aposentar e nunca mais vou trabalhar. Mentira, todo mundo continua trabalhando e é só papo. Mas pode receber o auxílio do INSS e continuar trabalhando? Pode, registrado? pode. Se você não for aposentado por invalidez. Tá. Então, Ok. sou aposentado por invalidez, eu comprovei que eu estou inválida pro trabalho, né? Então, igual esse meu cliente cortou os dedinhos dele. Eu comprovei que ele estava inválido, não vai trabalhar. Então, não posso ter vínculo empregatício. Já a pessoa que aposentou por aposentadoria por tempo de contribuição, é um direito dele, é a mesma coisa de um seguro, por isso que eu uso seguro. Então, ele pagou aquele benefício, aquele direito, e aí ele recebe. Então, é um segundo 13º, ele vai receber de 2 lugares, da aposentadoria e do vínculo, então por isso que é vantajoso, né? E é obrigatório as empresas descontarem o valor de INSS, mesmo que seja aposentado, porque a gente garante a aposentadoria de outras pessoas, garante que a máquina continue girando. Sim, esses né? últimos anos a gente teve um boom das aposentadorias privadas, né? Parece que explodiu, os números estão altos. Só que, mesmo tendo um boom das aposentadorias privadas, ainda é 10-0 para a Previdência Pública ainda, né? Pro INSS. É muito, né? O É volume, muita diferença, é muita diferença. Então, tipo assim, e outra, é algo involuntário. Além de ser a maioria, tipo, não é só a maioria porque as pessoas escolhem, é porque se você é registrado é automático, você não tem opção. Então, até eu tinha uma E pergunta os servidores... pra fazer. Eu fiz isso só pra perguntar alguma coisa, mas esqueceu. Ah. E os servidores, né? Eu cuido muito de casos dos médicos, então que é regime próprio da Previdência. Os servidores, eles se aposentam, pode se aposentar em 2 lugares de regime próprio e mais o INSS. Então, isso é um planejamento. Eles se planejam, olha, eu estou em duas prefeituras, eu contribuo para o INSS, do INSS eu vou receber o teto, se eu paguei direitinho ele recebe, se ele continua nas prefeituras como servidor público, porque normalmente o médico ele fica 24 horas em um plantão, 24 em outra, né? E roda aí várias cidades. Então, ele ainda consegue mais aposentadorias. Certo. Uma pergunta aqui, não sei se vocês chegaram a ver, voltando ali para a parte de se aposentar e continuar trabalhando. Vocês já viram aqueles memes que tem, aqueles vídeos que chega, por exemplo, você chega na sua mãe é aposentada, e chega, mãe, você consegue pular? Você consegue correr? Os aposentados no pagode. Isso, entendeu? E aí ela fala que consegue, faz tudo, ela fala, então tá, mãe, ó, você pode voltar a trabalhar aqui, Pode tá avisar o cancelando INSS. a sua aposentadoria. Isso pode acontecer, tirando ali da resenha ali, o INSS tem o órgão ali da Previdência tem algo que possa investigar a vida de outro por uma ação, por um processo, por algo do tipo, para cancelar a aposentadoria? A aposentadoria por tempo de contribuição não, né? Porque é o direito do segurado, ele contribuiu, ele pagou, é direito dele ali, né? Ele pagou por muito tempo. Porém, o auxílio doença, mais especificadamente, o auxílio doença, porque eu comprovo que eu estou doente, eu tô com depressão. Eu comprovo que eu tenho depressão, só que eu me afasto da empresa, recebo do INSS e eu continuo trabalhando, às vezes na mesma função, só que em outra empresa, outro lugar, ou prestando algum serviço. Eu não estou doente, eu estou mentindo, né? O atestado é falso, é tudo falso. Eu só queria tirar um dinheirinho aqui do INSS. Então, pode sim, e se comprovado for, você pode recorrer em infração criminal, civil, devolver o valor e tudo mais. Então, é muito sério. Tem pessoas que mentem, e por conta disso, eu acredito que o sistema está cada vez mais difícil, mais burocrático, né? Tem situações que os peritos desconfiam a todo momento do paciente, né? Que chega. Então, joga caneta para ver se a pessoa é ágil, vai pegar a caneta. Eu não enxergo. Lê aqui que eu não tô entendendo o laudo. Aí a pessoa fica, doutor, mas eu não enxergo. E às vezes no desespero, calma aí, eu vou tentar e ler. Então, é por conta disso, é por conta dessas mentiras de pessoas que mentem para se afastar normalmente ou se aposentar por invalidez. Não quero mais trabalhar. Vou inventar tal coisa para não trabalhar. Então, é por conta dessas pessoas que o sistema está cada vez mais burocrático e tentando dificultar. E às vezes eu tenho casos drásticos ali que eu não consigo no administrativo um auxílio. Eu tenho que me socorrer ao judiciário. Peço uma tutela para o juiz analisar de imediato, em 24, 48 horas. Se não analisou, mando de novo,
para conseguir afastar uma pessoa que às vezes está com uma depressão lá no topo, tem uma doença no rim, sabe? E agora com as doenças psicológicas, né? Nem sei se pode chamar assim doenças psicológicas, mas enfim. A gente sabe que é ansiedade, depressão, Muito enfim, recorrente. E outros, né? recorrente. Agora, e cada vez mais. Antes eram essas duas principais, eu acho que só reconheciam, mas agora tem várias outras, né? Tem o estresse também, tipos de estresse diferente, enfim. E ao mesmo tempo que vai ficando mais rígido o sistema, a gente vai não descobrindo, né? Mas vai incluindo coisas que a gente não incluía, por exemplo, há 20 anos atrás. Eu acho que há 20 anos atrás nem tinha esse negócio, você tá com depressão, então você acha que não tinha. As doenças, elas vão mudando com o passar do tempo, né? A depressão é uma doença existente em grande Sim. parte da população. Eu acredito muito que na sobrecarga de trabalho, Sim. a galera hoje em dia trabalha muito mais, Sim. né? 2, 3 empregos para conseguir, às vezes, garantir uma qualidade de vida, né? Para viajar, para passear. Eu sempre falo que hoje em dia você precisa ter 3 fontes de trabalho. Uma que você ganha dinheiro mesmo, uma por hobby, esse dinheiro que você ganha para você pagar a conta, uma por hobby, uma para viajar. Então, a de hobby você precisa para se desestressar, Sim. né? E a de viajar, você precisa também que você está muito estressado do dia a dia, da correria. Com certeza. Então, essas doenças, elas são um reflexo do que a nossa sociedade está vivenciando. É mais trabalho, é mais tarefas, a cobrança é maior, né? Então, tudo isso gera. Eu tenho muitos casos de pessoas com depressão em razão da Covid, né? Pessoas que trabalharam diretamente ali, médicos, enfermeiros, nutricionistas, que viram toda essa situação, viram o que a gente é, né? De fato, na necessidade ali, como que movimentou tudo isso. Então, Sim. a depressão continuou. Tem pessoas que não vivenciaram dentro do hospital, mas teve perdas muito grandes, Sim. muito drásticas. Gente que perdeu a família toda e ficou só ele mais um. Gente que perdeu o esposo e estava grávida. Exato. Então, são situações que vão continuar aí e a gente precisa cuidar da nossa cabecinha, porque senão... Eu tinha visto até, vou entrar nesse negócio Covid, só fazendo um parênteses aqui, eu tinha visto, foi no History, eu amo History, em um desses canais, assim, americanos, né, de documentário, eu tinha visto que realmente isso do pessoal, os enfermeiros, os médicos que ficaram traumatizados, eles compararam os traumas dos enfermeiros e dos médicos aos traumas da galera que voltou da guerra. É tipo, os mesmos sintomas, tipo assim, o cara que voltou da guerra, ele via o chapéu que ele usava, padrão, ele entrava em pânico. Os enfermeiros também, eles viam os uniformes de enfermeiros e entravam em pânico. Então, realmente, a gente pega sobre as doenças mentais hoje, a gente tem uma grande discussão, né? Porque também a gente está se adaptando sobre, tipo, aonde que é de fato, aonde de fato a pessoa está doente, aonde de fato ela está querendo passar a perna no sistema, até onde é drama. E aí a gente fica tentando... Será que eu tô doente? Será que eu não tô? Então, Será que eu preciso cuidar? E aí às vezes a gente pode até... Porque é normal ficar estressado no trabalho. O estresse de trabalho é normal porque a gente tem que... Principalmente eu que hoje, por exemplo, hoje eu trabalho como gerente, então eu tenho que apagar um monte de incêndio. E eu fico Sim. estressado. A gente fica estressado. Pessoas é complicado. Só que aí chega num ponto que eu... E agora, será? E aí você começa a se Se sentir cobrar, mal, se cobrar e falar, tá, será que eu estou com doença? Será que eu tenho que dar uma afastada? Será que as pessoas vão acreditar em mim? Tá, eu vou consultar o advogado vou tentar pegar um auxílio, alguma coisa para eu me afastar, mas será que vão acreditar em mim? Então, até, por exemplo, o assunto depressão, que é algo da medicina, algo psicológico, vai e afeta o trabalho do advogado que está lá no meio do campo. Sim. Tá em campo. Eu sempre falo que se todo mundo investigar, algum CID tem, né? Alguma doença tem ali escondidinha. Seja ela mental, todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. E a depressão, hoje em dia, não é vergonhoso. Antes era vergonhosa. Para os homens, principalmente. Os homens não queriam aceitar. Eu digo isso com conhecimento mesmo. Meu pai tem depressão, né? Desde 2014. Em 2014, ninguém acreditava. É frescura. Não quer trabalhar, tá tudo bem.
não é uma verdade. Hoje nós vemos, de fato, a pessoa com outro olhar, né? Sim. Todos olham, poxa, a depressão existe, a ansiedade existe, a síndrome do pânico existe. Sim. Em vários momentos aí da vida, as pessoas vão tentando lidar com essas situações, né? E a gente precisa se resguardar, aliviar, treinar, Eu colocar já pra vi gente fora que tudo entra em isso. pânico quando vê o chefe, né? Quando vê o chefe. É. Até se Mas estiver na trabalhar, rua, tudo. a pessoa fica Porque a ansiosa. cobrança é muito grande, né? A Normalmente. depressão, ela também é algo assim que muitas pessoas, que nem foi falado, acham que é drama, que é não sei o que, mas eu acho assim que só quem passa só com Sabe, certeza. quem vivencia ali ao vai lado saber sabe. o que realmente é, né? Exato. Sim. Bem, já deu, na verdade falta 1 minuto para dar 6h30 e a gente tem horário para cumprir aqui com a equipe hoje, né? Então a gente vai dar início ao encerramento. Isso Tá. aí. A doutora Karina ainda tem que ir pra UB hoje ainda, Tem, né? temos. Ai, Temos tem. Semana congresso, jurídica, vocês você também. também, eu também. Os dois. Nossa, verdade, nós temos que Tá aí o nosso compromisso com a equipe. Verdade. Isso mesmo. A gente tem que correr pra UB ainda. Bom, Karina, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Paula, mais uma vez. A gente até queria. Normalmente a gente fala pro pessoal, aqui vai na loja de fulano, contrato fulano, mas a gente sabe que a OAB ela é Não rígida permite. em relação, então a gente não pode fazer nenhuma Uhum. propaganda aberta sobre seu escritório, coisa assim. Então, É só a em gente- caráter informativo mesmo. só caráter informativo que a gente está aqui, tá? E caso qualquer pessoa queira qualquer informação daqui, dos nossos estúdios ou dos convidados, etc., pode entrar em contato com a gente fala quem passou por aqui, quem vai passar, enfim, tá bom? E, bem, tem mais alguma coisa que vocês querem pontuar? Só isso mesmo, agradecer a oportunidade e precisando, estou à disposição. Gente, vocês acabaram de assistir mais um episódio, a câmera aqui embaixo, eu fico olhando pro meu retorno ali em cima. Eu também fico olhando pra É lá. que eu amo me ver, olha só. Ai, começou. Antes do programa eu falei que se eu e o Peterson Cristiano tivéssemos um Ronaldo. filho ia ser muito lindo. É complicado. Gente, vocês viram aqui hoje mais um episódio do Fabcast, juntamente aqui com o meu parceiro Peterson e a nossa convidada Karina Marçal. Gente, ficamos por aqui. Contamos com o seu like, com a sua curtida, com o seu comentário. Manda pro seu amigo que quer se aposentar logo ou para aquele seu tio, sua tia, sua avó que tem uma dificuldade para saber como é que funciona, para ela ver esse episódio e ficar por dentro. E é isso, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou? Bora.